Bom, pessoal, vamos lá. Estourem a pipoca, encham as canecas e vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Diego Siqueira, eu trabalho no Supera Park, especificamente no NIT, no Núcleo de Inovação e Tecnologia. Lá é uma equipe multidisciplinar, lá nós temos físicos, pessoal de marketing, administração, e a interação é maravilhosa. O resultado disso é muita ciência aplicada. E hoje, para esse nosso bate-papo, convidamos aqui o Lucas Jacinto, ele é mentor num programa do Supera Park, do Membership. Para quem não conhece o Supera Park, convido vocês a acessarem várias oportunidades e canais de conexão com você, empresário, empreendedor, stakeholder, de qualquer que seja o seu setor. Tá? O Lucas, então, ele é mentor. O Lucas, ele tem uma história de vida muito bacana. Ele é jornalista e ele passou parte da carreira dele assistindo defesa de monografias, qualificações, defesas de mestrado, doutorado, e a missão dele era traduzir o que os cientistas em formação estavam falando para a população, né? E depois aquele cientista ou virou professor ou virou empresário. E o Lucas Jacinto também foi ganhador do Prêmio ABAG de jornalismo científico. Então ele tem vários números, rodou o Brasil aí antes da quarentena, né? Conversando com várias pessoas. Então ele tem várias informações interessantes sobre inclusão digital, como se comunicar. E é um prazer estar aqui com você, Lucas. Bora lá! Bom, boa noite aí, pessoal. Todo mundo que já entrou. Acho que tem um pessoal que está chegando agora também. Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade, tá? De estar participando de uma live aqui no Instagram do Supera Park. Para mim é muito importante estar em contato com esse público, acho que é tão importante para mim estar próximo disso, que acabou acarretando nessa troca de experiências que a gente vem tendo, seja entre profissionais, mas também entre as instituições, né? Então, hoje o Supera Park é uma referência no interior de São Paulo e poder contribuir, de alguma forma, com essa comunidade que está em torno do Supera é muito enriquecedor para mim, tá bom? Muito obrigado. E, Lucão, o que você vai contar para a gente nessa prosa de hoje? Bom, pessoal, basicamente, a gente vai falar de 4 fatores que tem a ver com divulgação científica e com geração de demanda, vamos dizer assim, né, para quem é empreendedor e para quem está transformando aí a sua inovação em negócio. A gente vai falar de jornalistas, assessores de imprensa, cientistas e marketing digital. O que esses 4 pontos têm a ver com a nossa conversa de comunicação? Tem tudo a ver, porque representam as oportunidades que a gente tem e as diferentes formas de enxergar essas oportunidades para a divulgação científica, para a divulgação de um empreendedor, para a melhoria da conexão entre a imagem do cientista na cabeça do cidadão, né, na sociedade, porque no fim das contas, para falar com cada público, nós precisamos estar associados com canais específicos, né? Então, se você quer estar na grande mídia, quer falar com a imprensa tradicional, como as pessoas dizem, você precisa falar essa linguagem, você precisa se adaptar a essa linguagem. Se você quer falar com um público específico, um público voltado para a área especializada da ciência, a mesma coisa. E mais do que isso, se você quer difundir essa sua informação dentro do ambiente digital, você tem uma série de desafios, né, que hoje são as plataformas. As plataformas estão disponíveis, a maioria delas são gratuitas, muitas pessoas estão monetizando em cima dessas plataformas, porém elas contam com alguns segredos, né? E para você levar a sua mensagem, ela precisa saber ultrapassar esses obstáculos, né? O LinkedIn não é igual ao Instagram, como não é igual ao YouTube, como não é igual a uma revista impressa e por aí vai, né? Ô Lucas, é muito legal essa sua reflexão. Isso aqui me fez lembrar um post que a gente até fez recentemente, onde a gente viu como que as pessoas estavam buscando, né? Tem várias ferramentas, Bing, o Google, a gente fez no Google, como que foi a busca por palavras como fake news, videochamada, Hangout, Google Classroom. Estou vendo aqui na live alguns professores, amigos meus, do Amazonas, Minas Gerais. Eu acredito que eles entraram nessa estatística, né? Que
a busca aumentou para algumas palavras 400%, para outras 2.000%. Então, esses 4 pontos, esses 4 pilares que você comentou, essas plataformas, isso aí tem uma ligação muito forte com uma transformação social também, né? Sim, tem uma ligação com uma transformação social e mais do que isso, tem a ver com estar preparado para essa transformação social. Eu acho que hoje, trazendo no contexto do coronavírus, do isolamento social, além do próprio impacto econômico que tudo isso representa de alguma forma, a gente tem que entender, a gente consegue analisar, né, com um pouco mais de clareza quais eram as iniciativas que estavam preparadas para essa transformação digital que agora está sendo abrupta, né, uma coisa que acontece da noite para o dia, e quais são Então, é como se a gente pensasse assim, talvez 3 meses atrás, muitas pessoas mesmo da área de empreendedorismo e da área de inovação e de ciência, nunca tivessem pensado ainda numa necessidade emergente de ter um vídeo onde ela vai comunicar, onde ela vai explicar, onde ela vai treinar. Hoje ela tem certeza que ela precisa. Se ela tinha uma dúvida 3 meses atrás, hoje ela tem certeza absoluta que ela precisa ter esse material para se conectar com essas pessoas, porque as buscas no Google, né, como você trouxe, elas estão acontecendo. Mas se você não está presente para ser encontrado pelo mecanismo de busca, quais são as chances de você conseguir essa visibilidade, né? É muito difícil. Legal. E, Lucas, eu estou vendo aqui o Saulo chegando, a Rita, a Yasmin. A Yasmin está representando a parte norte do Brasil. Ainda dá tempo, pessoal, de vocês chamarem outras pessoas para acompanhar essa prosa. Estamos aqui com o Lucas Jacinto, ganhador do Prêmio ABAG de jornalismo científico, muita experiência. Ô, Lucas, eu vou pedir para você deixar para o final para contar, como o meu finado avô dizia, uns 2 causos aí, tá? Sem citar nomes, é claro, tá bom? Mas que eu acho que tem sinergia aí com o pessoal. A gente aprende muito com essas histórias. E pelo que você está relatando, esses indicadores que a gente está vendo, por exemplo, a palavra live, ela foi mais buscada na região sudeste, videochamada, ela foi mais buscada na região norte. Muito interessante isso, né? Google Classroom teve uma busca no Amazonas gigantesca. Como que você vê a questão de um cientista? Quando eu falo cientista, ele pode, de novo, ser aquela pessoa que vai entrar para o mercado de trabalho para estar numa universidade ou para estar numa empresa. E aí eu me lembro de uma reportagem que saiu na revista Pesquisa FAPESP, na verdade 2. Quem lê tanta ciência, e a outra falando que grande parte dos cientistas, eles estão nas empresas. E aí, como é que você vê o empreendedor ou o cientista com essa dificuldade de dialogar, falar de ciência de uma forma descomplicada, né? Porque por trás da dissertação ou da tecnologia da startup, tem muita tecnologia ancorada em ciência. Como é que você vê isso? Pensando numa questão de... tem algum curso para isso? Tem alguma matéria? Como é que funciona? Cara, hoje, pensando assim, para que as pessoas consigam melhorar esse diálogo entre a parte científica que está por trás de um produto, de uma tecnologia ou inovação, tem um gargalo grande, porque o Brasil, socialmente, né, a nossa sociedade, ela não foi capacitada o suficiente, ou a gente não recebeu uma orientação de raiz que nos fizesse olhar para a ciência com o valor que ela tem. E muito pior que isso, a gente não, a visão da maioria das pessoas ela é realmente inferior àquilo que o pesquisador está vendo. Então, assim, existe a distância da própria visão de valor, né? Pessoas que não enxergam ciência ou que não estão próximas, elas não conseguem entender o valor daquilo, porque a informação não chega para elas. E a outra parte é que quem tem o conhecimento e quem realmente está fazendo pesquisa, está na área de ciência, essa pessoa ela tem tanto conhecimento que ela tem a dificuldade de diluir isso para esse público que não tem acesso. Então, assim, hoje eu não consigo dizer para você se tem um curso específico ou uma ferramenta que vai ajudar essas pessoas a transformar da noite para o dia essa linguagem. O que a gente
o que eu gostaria de trazer para discutir aqui, inclusive, são exatamente essa integração, né? Então, vamos lá. Você falou de causos, eu já vou contar um caos para você agora. Recentemente, eu dei uma entrevista para falar de um produto da GEIN. Se for comigo, você pode falar meu nome, viu? Ah, tá. Pode deixar. Não, mas aí, não quero queimar seu filme, cara. Não, tô brincando. Não vamos falar disso, não. Não, então, basicamente assim, ó, recentemente fui acessado por um jornalista para dar uma entrevista. Ele me mandou uma mensagem e me disse, em 10 minutos, te ligo. Conversamos em 10 minutos. Por uns 5 minutos, 10 minutos, ele me ligou. Ou seja, 20 minutos entre o primeiro contato e uma entrevista. E em 2... Mas essa é a velocidade da imprensa, de modo geral. Hoje, a gente gostando ou não, é essa metodologia que está rolando. É nessa forma. E eu não estou querendo trazer uma atribuição de se isso é bom, se isso é ruim, se esse jornalismo tem qualidade ou não. Não é esse o objetivo do ponto. O ponto é, imagina se eu sou um jornalista e eu tenho que produzir nessa velocidade. Aí, de repente, eu estou trabalhando sobre um tema que tem um apelo social muito grande, onde a fala de um pesquisador, né, de um cientista ou de qualquer pessoa que traga uma contribuição com referência, com uma referência de um cientista, né, aquela cara do cientista na reportagem, aí eu procuro esse cientista, bato na porta dele, né, ou melhor, ligo para ele, ou mando WhatsApp. Falo assim, cara, preciso falar com você em 5 minutos. Fiquei sabendo que você tem uma pesquisa XPTO que gera o resultado Y. Preciso falar com você agora. O cara falou assim, pô, mas peraí, eu não sei, porque eu preciso preparar, eu não tenho um resumo ainda, eu preciso definir os detalhes de como eu vou... Entende? Então, assim, nessa hora, esse cientista perdeu a pauta, porque o jornalista ele não espera. Né? Quando você fala cientista, pode ser o CEO ou o diretor de operações de uma empresa, de uma startup, né? Exatamente. Assim, eu digo, essa pessoa, ela precisa estar preparada para responder isso. E aonde que vai nascer essa preparação dela? Lá atrás, desde quando ela começou a formular aquele projeto, né? Que é uma das coisas que a gente discute muito, assim, hoje em dia. Inclusive, até um salve aí para o pessoal do UAgro, aí, que são os parceiros nossos também, que a gente discute muito, porque assim, até trazendo a relação. O UAgro tem uma rede social, ponto. Uma rede social focada no agronegócio. E um dos grandes desafios hoje é lançar uma nova rede social no mercado. Então, como é que eu vou diferenciar minha plataforma? Quando você fala do agro, pode até pensar transdisciplinar, né? Porque o agro tem relação com food, então agrofood tech, quem está no campo demanda de serviços de saúde. Hoje a OCB, que é onde converge todas as cooperativas hoje do Brasil, são mais de 5 mil cooperativas, tem demanda de logística, saúde, então explodindo para o agro, né? Eu acho que isso se encaixa para outras áreas também, né, Lucas? Sim, não, se encaixa totalmente para as outras áreas, tá, pessoal? Mas o exemplo que eu quero trazer aqui é sobre os KPIs, é sobre o quanto a informação que vai ser transmitida, né? Ela tem oportunidade para ter novos KPIs, novas formas de avaliação. Então, assim, trazendo para esse contexto de uma nova plataforma, seria quais são os KPIs que uma nova plataforma pode trazer para o mundo, certo? Então, a gente começa a discutir sobre isso. Por quê? Quais são os KPIs que uma dissertação ou uma tese precisam gerar? Será que vão ser só curtidas, tempo de leitura, engajamento? Ou um pitch de uma rodada de negócio e seleção, né, Lucas? Oi? Ou um pitch de uma rodada de negócio ou seleção de startups. Exato. E o pitch também. Como é que a gente avalia? Quais são os KPIs que a gente vai usar para avaliar tudo isso? Então, basicamente, o mundo hoje ele não está preparado para receber e ainda por cima trazer para nós um relatório todo formatado, assim como é feito com todo o resto das informações. Principalmente porque assim, a gente entra dentro da seara de marketing digital, que é um dos pontos que é muito importante a gente falar aqui. A internet ainda é uma terra sem lei. Né? É uma coisa que a gente precisa pôr na cabeça e a gente está vendo. A LGPD está chegando aí, né, Lucas? Oi? A LGPD está chegando aí, né? Lei Geral de Proteção de Dados também, para trazer na terra sem lei, né?
para tentar montar algumas diretrizes, ainda está sendo discutida também, né? Exato, mas em consequência dessa questão dessa internet, que é uma terra sem lei, a gente vê a questão das fake news. É um grande exemplo. Então, assim, quando a gente fala em conteúdo de qualidade, aí eu vou te perguntar, Diego, o que você acha que é um conteúdo de qualidade que está na internet? O que você acha? E o que você acha que a plataforma, seja ela qual for a rede social que você mais usa, mas o que você acha que a plataforma considera um conteúdo de qualidade? Eu pensei que você ia fazer pergunta fácil para mim, pô. Não, pode falar aquilo na sua cabeça, aquilo que está comum na Bom, sua cabeça. eu olharia primeiro quem está fazendo a postagem, a notoriedade da pessoa, se eu confio, qual que é a aderência com o que ela está falando, com a formação dela. Segundo, a relevância do que ela está colocando para impactar na transformação econômica, social, ambiental do que eu faço, né? Então eu tentaria ver esse olhar multidisciplinar e aí sim e ver se aquilo tem uma aderência boa ou não para compartilhar e difundir aquilo na minha rede. Então, e agora, como é que você acha que a rede social ou a plataforma digital de troca de informações, ela considera todos esses pontos? Acredito que não. Claramente não. Por quê? Porque os KPIs que existem hoje, que as pessoas, hoje as pessoas falam, eu preciso de leads, eu preciso de likes, eu preciso de seguidores, eu preciso de engajamento. Todos esses KPIs, eles foram pensados para otimização da mecânica daquelas plataformas. Então, você tem um algoritmo, e ele é um robô, uma inteligência artificial. Ele vai seguir aquilo que tiver mais movimentações dentro desses KPIs. Ou seja, essa é a explicação do porquê que um vídeo, às vezes de um comediante, ou um vídeo de meme, alguma coisa engraçada, acaba tendo mais relevância do que uma informação que, teoricamente, é de maior interesse social. Ô Lucas, você era um KPI humano então, quando você começou a sua jornada, porque você assistia as dissertações, os pitches, e você pegava os temas ou os highlights, os keywords mais relevantes e decodificava aquilo. E aí a gente pode chamar isso, que é um skill, é uma nova habilidade, que as pessoas têm que começar a ver qual que é o highlight, a palavra-chave que está conectada, por exemplo, às 17 ODSs da ONU. Qual é a melhor forma de eu divulgar minha ciência, a minha startup para se conectar com ela, né, e ter aderência mundial? Então, isso que você está trazendo é o ponto crucial, assim. Na formação do jornalista, né, no curso de jornalismo, você passa a ter uma visão, você é treinado, acho que se tem uma coisa que você aprende na faculdade ali, né, durante a graduação, é entender o que é interesse social. O que é de interesse social aqui? Ah, mas eu acho que, poxa, seria tão legal se eu falasse do cátion, do íon e disso e aquilo, mas peraí, o que ele vai gerar de interesse social? Ele vai ajudar a dona de casa a melhorar a limpeza na casa, a cozinha, vai ajudar por exemplo, que o motorista de Uber vai ajudar o motorista de Uber a dirigir melhor, ter menos dor nas costas, vai ter algum impacto positivo, vai ter uma função na vida dessa pessoa. Então, assim, quando a gente olha para a tese, né, e lá atrás, como você falou, que eu assistia as dissertações e fazia essa tradução, basicamente a gente tinha um treinamento para olhar se aquilo tinha interesse social, e tudo tem. Mas aí vem um ponto-chave, que é uma coisa que a gente trabalha muito na GM. Não é o que você fala, mas é como você fala. E existem muitas formas de falar de empreendedorismo, de visão de mercado. Existe uma paixão, né? Tanto o cientista quanto o empreendedor, ele é apaixonado por aquilo que ele gerou. É a obra que ele tem, que ele colocou no mundo, né? Que ele demorou anos para conquistar e construir. Seja isso uma questão voltada para a área de engenharia, de biológicas, de humanas, enfim. É um monstrinho ali que ele criou. E essa paixão que ele tem, muitas vezes ele olha muito mais para o que tem dentro, né, do processo como um todo, do que para o benefício final. E isso tem a ver com a questão de enxergar os diferentes públicos. Então, se eu quero falar com outro pesquisador, eu preciso mostrar minha relevância no patamar desse pesquisador. Aí eu vou falar do meu processo, do quanto isso tem relevância dentro daquele ambiente do meu público-alvo.
Mas se eu quiser falar com o produtor rural, se eu quiser falar com o padeiro, se eu quiser falar com a dona de casa, eu vou ter que enxergar dentro daquele tema específico o que é que impacta para ele, né? E E o aí, Lucas, eu tô vendo aqui algumas pessoas aqui, representantes, gerentes de venda, entrando aqui. Dá tempo ainda de convidar outras pessoas. José Eduardo Leal, estou falando com você. Eu sei que você tem muitos contatos aí, pode compartilhar, dá tempo de pegar aí metade da live. E desculpa te interromper, Lucas, e até para o pessoal entender, às vezes dá um delay, tá? Então, às vezes ele está falando, dá a impressão que ele parou de falar, por isso que eu entro. Me perdoe. Mas a gente tem uma pergunta aqui do Tobias. Você conhece, Lucas? se eu conheço Tobias, É, esse o Tobias está perguntando aqui que idioma a gente está falando. não, KPI, Keyword, Highlight, Pitch. ó, Então, o Tobias, ele é um exemplo de público-alvo, tá vendo? A gente está conversando aqui dentro de um ambiente que majoritariamente está falando de inovação, de empreendedorismo. São pessoas acostumadas a ouvir essas palavras. Mas o como é que você Tobias, traduziria KPI para o português? o português, seriam Bem simples. indicadores de performance. Indicadores Como de é que você performance. traduziria um keyword para o português, assim, mas sem ser ao pé da letra? Keyword, cara, a primeira palavra que veio é a palavra-chave, mas seria a palavra de destaque, né? Qual que é a Beleza. palavra de destaque daquele tema? E o highlight? O highlight seria o ponto crucial, né? Ou o detalhe mais importante daquela história, né? Que a gente quer Se eu contar. fosse escrever um título para minha startup ou para minha tese, e um subtítulo seria o highlight. Basicamente isso. Tá. Basicamente E isso. o Tobias também fez uma pergunta aqui. Tobias, nós que agradecemos, ele está dando parabéns, é nós que agradecemos aqui por estar prestigiando aqui, contribuindo com as perguntas. Fiquem à vontade para fazer perguntas, viu, pessoal? Rita, o Saulo, estou vendo vários nomes aqui entrando aqui na nossa live, tá? Nas divulgações nós batemos aí mais de 3.000 3.000 pessoas, 6.000 pessoas atingidas, mas o Tobias está perguntando aqui a provocação dele. Eu vou ler aqui ao pé da letra, tá? Para não interpretar errado. Minha provocação se baseia no meu mundo botina, ciência e negacionismo, sucateamento do extensionismo rural e transferência de tecnologia. Ainda não percebo a informação chegando no produtor rural que precisa. Então, vamos estender produtor rural para dona de casa ou para qualquer outro usuário de informação, né? O que você acha, Lucas? Ó, esse ponto ele é muito específico, Diego. Eu acabo tendo que tocar um pouco mais na temática do agronegócio, tá? Da agricultura como um todo. Mas isso vale, na verdade, para o Brasil todo, porque tem a ver com regiões. Independente se a pessoa é produtora ou não, a região onde ela está diz muito sobre como ela recebe informação. E aí vem uma curiosidade, né? Primeira coisa, acho que nunca se teve tanto acesso à internet, né, no mundo como a gente tem hoje. O Brasil é um dos países que mais ocupa o Facebook, por exemplo, né, os meios de comunicação digital e tudo mais. Então, beleza, tá todo mundo inteirado nisso. Só que quando a gente fala em informação, aquilo que vai ajudar as pessoas, que vai impactar em transformação, a gente tem que ter muito cuidado. Não vai ser um WhatsApp que vai resolver apenas, não vai ser só aquela postagem do Facebook, tem todo um trabalho integrado, que é onde a gente volta para a conversa lá atrás. Então, eu vou me colocar, ou vou desenhar aqui um perfil de um cientista. Um cientista que está inovando, que tem uma tecnologia que vai fazer a diferença seja, vamos colocar em vários planos, seja no agronegócio, seja no setor de saúde, de alimentação. Beleza, tem esse cientista. Ao longo do tempo, ele desenvolveu sua tese, se transformou num produto e agora isso pode ajudar os produtores, pode ajudar quem está nas regiões mais longínquas do país. Bom, beleza. Só que o que está acontecendo, né? O caminho inverso do que era feito antigamente. Então, até 5, 6, 7 anos atrás, o que a gente via? A presença digital era bem inferior, né? Então, as empresas, a extensão,
todo mundo estava com muito pouco de digital e muito mais de offline. Então, eles estavam chegando nessas regiões distantes, principalmente as regiões onde não se tem acesso à internet de qualidade, ainda das maneiras tradicionais, né? Imprensa, jornalismo especializado, jornalismo local, né? Então, a questão de você entender a diferença também. Pô, será que é tão importante assim eu sempre sair no Estadão ou na Folha de São Paulo? Não, às vezes é muito melhor você sair num jornal local daquela região tão distante, porque dentro desse contexto de jornal local, ele vai ser a referência naquela região, e não o grande, né, o grande player ou o grande divulgador de notícias. Beleza. Só que com essa mudança, né, com a inclusão digital, a transformação e tudo que veio acontecendo, essas ações offline, que a gente chamava, foram cortadas, né? Aos poucos elas vêm sendo ceifadas até então, até hoje. A gente vê que está acontecendo essa redução. Então, imagina que você tem um budget, você é um empreendedor, você tem um budget, você O que seria um investiga... budget? Um budget. Você tem um recurso financeiro destinado à comunicação e você destinava 80% do seu dinheiro em comunicação offline. Comunicação offline seria um outdoor, seria uma matéria publi editorial em alguma revista ou jornal local, divulgação de material impresso mesmo, mala direta, né? Uma coisa que era muito tradicional. E, de repente, quando as pessoas se deslumbraram com a questão das oportunidades do marketing digital, isso foi cortado. Do tipo, não, a gente não precisa mais investir nisso. Vamos trabalhar só com internet. Só que aí você pega a questão de gerações. Você tem dois obstáculos. A internet não funciona tão bem assim em todos os lugares do país. As pessoas, por mais que elas tenham rede social, elas nem sempre têm um bom equipamento, um bom celular, um bom computador, né, para ter acesso a essa informação. E mais do que isso, existe a questão de transição de gerações. Então, nem todo mundo está preparado por questão cultural, né, e ancestral para receber isso, para lidar com tecnologia, para ver essas informações. E aí, Lucas, você entra numa reflexão super legal, né? Que eu acho que a gente passou aí pela transformação social que está relacionada com a evolução da comunicação. Comentamos um pouquinho aí também sobre os agentes de comunicação, comunicação integrada. E aí você traz essa questão agora da inclusão digital, né? Saíram algumas pesquisas sobre a quantidade de antenas que serão necessárias para ter internet em vários lugares do Brasil. Transformação digital é uma realidade, mas e a inclusão digital? Como é que você vê isso? Eu estou vendo aqui que está acompanhando a gente o José Márcio, lá de Pratô Especiais, tá? Para vocês terem ideia, uma saca de café especial pode ser negociada a mais de 30 mil reais no concurso. E aí o José está lá conversando com um pessoal que quer importar o café para o Vietnã, e ao mesmo tempo ele está conversando com um produtor ou uma outra empresa que não tem conhecimento de uma ferramenta. Como é que você vê essa questão da inclusão digital versus transformação digital? Então, aí tem a questão quem é o pai da criança? De quem é a missão de fazer essa inclusão digital? Porque, de novo, ano passado eu estava conversando com um líder aí de uma empresa de tecnologia e ele me falou uma frase que eu achei interessante, assim. De novo, não vou dizer se ela é boa ou se ela é ruim, mas ele me perguntou: Lucas, você fez curso ou treinamento para usar o WhatsApp? Eu pensei, não, eu não fiz. Não fiz mesmo. Você fez, Diego? Acho que não. Eu não Não. fiz o curso para usar o WhatsApp. O WhatsApp é uma baita ferramenta de inclusão digital, de transformação e tudo mais. Só que assim, quando a gente olha com essa visão simplista e joga para todo o resto, não é a mesma coisa. Até porque a gente fala, beleza, todo mundo sabe usar o WhatsApp? Não, também. Entendeu? Então, assim, quando você diz que teve um diálogo, né, onde uma pessoa falou assim, não, porque daí você usa tal tecnologia, essa pessoa não conhece, significa que a pessoa ou o agente de inovação que colocou essa tecnologia, essa ferramenta digital no mercado, não preparou o terreno.
não recebeu essa divulgação científica, não recebeu a divulgação técnica, não levou esse reforço para as pessoas para que elas conseguissem usar, entendeu? Mas por quê? Porque vem muito dessa visão de que tudo que é digital você consegue aprender sozinho. E tem muito disso, né? Porque, na verdade, é uma coisa que eu brinco, eu falo com muitos amigos. Cara, se você quiser aprender qualquer coisa de ferramenta, de edição de vídeo, seja lá o que, pergunta para o YouTube. Se eu não sei alguma coisa, eu vou lá e pergunto. YouTube, como salvar o arquivo de 4K em 1080p qualidade X? Ele me explica. Eu vou lá e faço. Eu vou copiando o que o cara está mostrando no YouTube. Mas será que todos têm essa afinidade? Ou melhor, será que todas as pessoas têm essa visão ativa na inclusão digital? Que é a grande mudança. Você tem a inclusão passiva, que é uma pessoa que ela está só recebendo ferramentas e está usando aquilo da forma que ela pode para melhorar a vida dela. E tem a inclusão ativa, que é quando a pessoa ela entende que o universo digital ele pode ser explorado de muitas formas, né? E assim, cara, vai muito longe essa conversa de inclusão digital. Muito legal. É. E tem outras perguntas aqui. Eu tô vendo que entrou o pessoal da BAD. Obrigado, viu? O Roberto Barbosa, a Mônica Bergamachi. Tem um trabalho fantástico aqui com agronegócio na escola. Já impactaram mais de 300 mil crianças, levando essas crianças para diferentes ecossistemas de inovação. Jabuticabal, a Unesp, aqui o Centro de Cana em Ribeirão Preto, o Supera Park é um deles. E essas crianças têm contato, inclusive, com ferramentas digitais, inclusão digitais. Então, eles têm um pitch que é super legal. Convido vocês a assistirem aí, tá? Nós temos uma pergunta aqui, Lucas, do Robson. Muito obrigado. Você já viu? Eu não vi, pô. Obrigado você por estar acompanhando a gente aqui, viu, Robson? Na nossa opinião, não acho que é na sua, né, viu, Lucas? Eu vou responder as fáceis, tá? Deveríamos utilizar diferentes indicadores de performance para avaliar o conteúdo científico, para avaliar... Peraí, rodou aqui, só um minutinho, que mandou outra pergunta. Diferentes indicadores de performance... Opa! Para avaliar os conteúdos de cunho científico nas redes sociais. E aí eu queria trazer uma reflexão para você, Lucas. O Uber é uma das maiores empresas de movimentação sem ter um carro. Para mim, uma reflexão interna. Qual que é a maior empresa de geração de conteúdo hoje? Para mim, são os programas de pós-graduação. Imagina, são mais de 5 mil programas de pós-graduação que todo ano, cada programa tem aí mais de 60, 70 defesas, gera um título, um subtítulo e um resumo. Isso é indexado para a internet. Ou os centros de tecnologia, ou os parques de tecnologia, que poderiam estar gerando resumos estratégicos, né, para melhorar a ciência, melhorar a percepção da ciência. Como que você vê isso? Essa avalanche de tsunami que às vezes não está sendo bem aproveitada. Bom, eu vou tentar responder em duas partes, tá? Primeiro eu vou responder, tentar ser bem objetivo na resposta aqui do Robson. Eu acho que sim. Eu acho que era o que eu estava tentando trazer também um pouquinho lá no começo. Os indicadores de performance que existem hoje em todas as plataformas, de novo, ele não foi pensado para nós, não foi pensado para mim, para o Diego, para o Robson, não foi pensado para nós. Ele foi pensado para eles. São atribuições mecânicas do que acontece nas plataformas, que não tem nada a ver com o conteúdo em si que está lá dentro. Tanto é que, hoje, a melhor ferramenta de construção de indicadores de qualidade de conteúdo, na minha opinião, é o Google. Porque o Google, através das mecânicas de busca, ele consegue triar se aquele conteúdo é valioso pela quantidade de vezes que ele foi acessado, mas também pela quantidade de vezes que ele foi citado em outras plataformas. Então, isso ainda chega perto de qualidade. Quer dizer, poxa, esse artigo ele foi mencionado diversas vezes em outros locais. Significa que ele é bom. Mas, mesmo assim, ele não passa muito disso. Até porque, quando você tem aí vou trazer, você faz uns cursos de growth hacking, algumas coisinhas assim, você consegue fazer uma publicação, ficar na primeira página. O que você aprende num curso de growth hacking? Você aprende maneiras de
otimizar o seu conteúdo e fazer com que ele fique mais atraente para a inteligência artificial da plataforma. Só que, de novo, não significa que o meu conteúdo tem qualidade. Eu posso escrever uma receita de bolo hoje e colocar um título super científico e com os hacks, com os truques que você aplica, esse conteúdo pode ser considerado relevante pelo Google. Ou seja, ainda é burlável e ainda não tem a ver estritamente com o conteúdo bruto, com a informação que a gente está colocando. E aí, quando você pergunta, deveríamos ter indicadores de performance diferentes? Sim. E como a gente pode fazer isso? Poxa, vamos criar uma plataforma só para isso? É um pouco complicado, mas eu acho que deveria ter também, tá? Eu acho que total Tá. deveria ter uma nova rede social voltada para isso. Mas aí só mais um ponto, Diego, só para concluir, que é assim, ó, a atribuição desses indicadores de performance, que aí é a nossa parte, quem faz somos nós. Ou seja, é você que vai dizer, dentro da sua estratégia, daquilo que você quer fazer, se aquele conteúdo vai precisar ter mais likes, se ele foi feito para que as pessoas se engajem nele, e isso considerando formato, considerando tamanho de texto, enfim, uma série de fatores que vão te ajudar a desenhar essa estratégia. Ou seja, não receba apenas o feedback da máquina. Coloque a sua visão em cima do feedback da máquina. E aí sim você toma a decisão de melhoria para que esse conteúdo acabe se tornando cada vez melhor. E aí vem a questão da acessibilidade. Se o seu grupo de pesquisa quer que seus artigos sejam lidos por pessoas de uma determinada faixa etária, de uma determinada região e de um Ou a sua determinado... startup, ou o Exato. seu arranjo produtivo local. Imagina que eu estou conversando com o pessoal de arranjo produtivo local, do pessoal de Minas que trabalha com para lá, né? É isso que você está colocando. Quem está Exato. acompanhando aqui a gente na BAG é a Valéria. Obrigado, Valéria. Tá? Sim, a gente comentou sobre o prêmio de jornalismo científico do Lucas. Muito legal. E, Lucas, eu queria conduzir a prosa um pouco para essa questão desse diálogo, né? Humanizado. A gente falou um pouco de indicadores, falamos de inclusão digital. Como ter um diálogo mais humano agora com as pessoas, onde você não pode estar lá, apertar a mão, você tem que se comunicar e a pessoa tem que se sensibilizar com você, né? Como é que funciona isso no seu ponto de vista? Bom, acho que a gente falando do que existe hoje e do que tem disponível hoje, a gente pode contar, inclusive, com a ajuda das ferramentas para chegar no público e entender a dor daquele público. Assim como você levantou agora há pouco, que a gente teve uma crescente nas buscas de palavras-chave, a gente consegue identificar o que cada público costuma buscar, o que cada público está carente de receber, e mais do que isso, você consegue entender como é que você formata aquela informação que você tem para chegar nesse público. Esse é um ponto digital, não tem a ver com humano. Mas quando a gente pensa em fator humano, a questão do fator humano ela se justifica numa coisa que a gente está vendo muito na sociedade hoje: influenciadores digitais. Por que a gente vê isso? Um influenciador digital, independente do segmento que tem, ele é um cara que ele consolida todas as informações que estão disponíveis para todo mundo. São informações que, se você quiser procurar, você vai achar. Se eu quiser procurar, eu vou achar. Dou um Google lá, encontro como fazer o peeling da pele, se é um influencer da área de beleza. Como melhorar o seu pitch, se é um influencer da área de startup. Você encontra informação e consolida. Mas por que as pessoas gostam do influenciador? Fator humano. É uma pessoa que está falando, é uma pessoa que está vestindo uma camisa, né? Então a gente vê assim, essa coisa contraditória. O ambiente digital está nos tornando cada vez mais não humanos, né? Nós estamos ficando digital. E assim, pense em crianças hoje que não estão indo à escola, por exemplo. Porque ir para a escola não é só o aprendizado, mas é a convivência. Como vai ser a relação deles no futuro entre as pessoas, né? Talvez eles sejam muito mais digitais. No entanto, a nossa busca sempre é por esse rosto. Então, por isso que muitas empresas hoje já estão adotando essa ideia de ter um rosto nas campanhas. A foto de o Shutterstock. Shutterstock, para quem não conhece, é um banco de imagens que você vai lá e compra uma imagem e monta uma peça publicitária.
Mas hoje em dia, cada vez mais, as pessoas contratam fotógrafos para criar fotos reais, para registrar momentos reais, porque as pessoas estão cansadas de ver aquela coisa pasteurizada, genérica, né? Então, A minha aí foto tem do LinkedIn, eu fiz isso, Lucão. Eu peguei a minha foto do LinkedIn, umas 4 fotos, joguei num algoritmo, e é um algoritmo mundial, onde tem várias pessoas do planeta todo, que eles escolhem qual foto minha eles se identificam mais. Então, a foto de quem entra aí no meu LinkedIn, aquela foto lá foi escolhida por um conjunto de inteligência pessoas, né? artificial. Foi. E aí eu fico me pensando nisso que você está falando, né? Será que as startups estão pensando nisso? Elas estão pensando em vender ou elas estão pensando em contar a história humana por trás da tecnologia e ciência que ela tem? Ou será que a pessoa, quando vai apresentar a sua dissertação, a gente estava vendo aqui a pergunta do Robson. O Robson faz parte de um grupo de pesquisa que ele tem um projeto de divulgação científica. O Instituto Serrapilheira, no Rio de Janeiro, ele quer exatamente isso. Ele quer contar ciência por pessoas reais, empreendedorismo por pessoas reais, né? E como é que você, dando sequência nisso? Tá. Cara, eu adorei a pergunta, porque é uma das coisas que eu mais fico martelando na minha cabeça, na cabeça dos meus amigos, dos colegas de trabalho, que é o seguinte: hoje, você consegue vender uma série de coisas sem nenhuma interface. Sem zero interface. Se você colocar no Google uma palavrinha aí, 6 em 7. Até uma pergunta, pessoal. Quem já ouviu falar em 6 em 7? Só escreve eu ou dá uma mãozinha aqui no comentário. 6 em 7. 6 em 7 é uma metodologia de vendas digitais, onde o próprio mentor da parada te fala assim, ó, ele te diz a seguinte frase: você não precisa conhecer o produto, não precisa saber como é feito o produto. Você só precisa saber como criar uma estratégia digital. Ou seja, pessoas hoje conseguem criar marcas de roupa, marca de boné, e, enfim, vários produtos de consumo rápido, de vendas diretas, e vender isso sem nenhuma interface humana. Então, beleza, esse é um ponto. Só que tem outros serviços que você não vai conseguir vender dessa forma. Você vai precisar pôr um rosto. Você vai precisar passar credibilidade. Até porque tem algumas coisas que têm muito valor agregado, do tipo, ok, você pode comprar um produto num ticket médio de R$ 100 de alguma coisa que você não conhece muito bem. Mas você não vai fazer uma compra de R$ 1.000, de R$ 2.000, ou se inscrever num curso, num treinamento, se você não conhecer o histórico daquele profissional, se você não conhecer a eficácia daquilo que ele está trazendo. E quando eu trago isso para o universo das startups, eu vejo que tem um desafio enorme, porque as startups já nascem na tecnologia. E a tecnologia te possibilita essa entrada rápida. O cara, ele surge e, de repente, ele já está comercializando. Só que aí, muitas vezes, ele esquece de contar a história. Porque, no fim do dia, você pode vender um produto. E ele pode ser bom, e ele pode ser ruim, ele pode estar em fase de melhoria. Mas o que vai fazer a diferença é esse fator humano. É quem está por trás. O rendimento que vem de uma startup. Está vindo de uma startup. Esse produto ele não casou muito bem. Não deu certo com o que eu precisava. Não necessariamente não correspondeu em relação à performance. Mas eu senti que não era exatamente o que eu queria. Quem é que vai fazer a diferença e vai modelar esse produto para que ele seja exatamente o que o cliente quer? O fator humano. E o que vai dar a credibilidade de que existe essa sensibilidade por trás dessa marca? O fator humano. Não necessariamente a relação, tomar um cafezinho, não isso. Mas a questão é como é que essas marcas estão contando a história delas. E digo mais, eu vou trazer mais uma provocação. Quantas marcas a gente conhece hoje que tem mais de 100 anos? Bastante, certo? Tem bastante empresa assim, que tem mais de 100 anos mesmo, completaram 100 anos recentemente. O Walt Disney, né, é um exemplo clássico para todo mundo. Já tem o Mickey está perdendo a patente, gente. Tem noção que o Mickey já está chegando nos finalmente da patente dele? Ou seja, as pessoas já podem copiar até. Mas basicamente o que eu quero dizer é, quantas marcas e produtos que estão nascendo agora vão conseguir contar uma história de 100 anos? Entendeu? Isso é uma boa reflexão. E aí, Lucas, só para a gente não ser cortado aqui, né?
O Robson está agradecendo aí a sua explicação. Ele falou que ele vive exatamente isso, essa briga de material de qualidade versus número de like, e não necessariamente um tem que excluir o outro, mas elas são coisas complementares, né? E o Tobias comentando que a informação digital ela tem que ter métricas. Peter Drucker já falava, né? Nós só conseguimos gerenciar aquilo que a gente consegue medir. Para quem é da administração, né, leu muito Peter. E aí, enquanto as pessoas vão fazendo aqui alguma última pergunta, a Andreísa, eu vi o Eduardo Ciccone entrando aqui, o José Márcio, que tem uma live para a semana que vem com o pessoal de Café do Cerrado, são mais de... É um contato internacional, se quiserem aproveitar esse momento da experiência do Lucas, fiquem à vontade, tá? E aí, enquanto eles vão pensando nas perguntas, Lucas, que o Pedro está aqui monitorando, se você fosse dar 3 dicas, seja um cientista que está saindo da universidade, que abriu uma startup, ou seja uma startup que vai participar de uma rodada de negócio, 3 dicas de comunicação, o que você falaria para elas? Eu sei que o João da GI está assistindo, mas é aquelas dicas assim que tá no coração da GI. Cara, primeira dica, que eu não sei se eu consigo me fazer claro falando isso, mas muito do que a gente diz não é o que, mas como. Então essa é a primeira. Olhe para aquilo que você tem e veja como é que essas pessoas querem receber essa mensagem, né? Seja para fazer um pitch, seja para fazer um release, seja para dar uma entrevista. Tenha essa sensibilidade de identificar com quem você está falando. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente fala no Agrogame, tá, pessoal? O Agrogame é metodologia de treinamento gamificado da GEM, onde a gente desafia os participantes a olhar para as pessoas e entender, porque você não é um robô. Você tem que ser mutável, né? Você tem que olhar e falar assim, cara, acho que essa pessoa quer ouvir o que eu sei sobre o meu produto e sobre a minha inovação. Essa pessoa aqui, ela quer ouvir o que ela pode ganhar com a minha inovação. Vou fazer um desse aqui no Supera. Bora! Só esperando o convite. Aqui, ó, o João deixou aqui uma mensagem que exatamente sintetiza um pouco. Essa é a primeira dica. A segunda dica esteja preparado multiplataforma. Não abandone a integração. Se você puder manter, não abandone essa integração. Por quê? O marketing digital pode ajudar você a falar com a sua comunidade, criar a sua comunidade. A assessoria de imprensa, eu diria hoje que a assessoria de imprensa é o puro fator humano dentro das conexões da comunicação que a gente tem. Por quê? Porque são pessoas que têm anos de estrada, que negociam e vendem a sua ideia por você e que sabem exatamente como essas mídias querem receber essa informação. Ou seja, vou contratar um assessor porque eu quero que a minha informação chegue lá na Bahia. Eu não conheço ninguém da Bahia. Não conheço nenhum jornal da Bahia. O meu marketing digital não chega na Bahia porque as minhas estratégias ainda não chegaram. Quando você puxa a assessoria de imprensa, ele é o canal, ele conhece, ele vai saber te levar para lá. E o último ponto rapidinho, é você ter a comunicação preparada multiplataforma. Esteja preparado para vídeo, esteja preparado para ter um bom canal no YouTube, esteja preparado para ter um bom LinkedIn e uma boa, seja ela qual for a sua plataforma principal. Ô Lucas, vamos fazer um highlight aqui, um bate-a-sopra, tá? Para aproveitar. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, tá aparecendo aqui um monte. Primeiro comentário aqui do Guilherme Raussi, ele é Head de New Business Model, é olheiro de novas tecnologias, fica aí caçando, né? Da AgroSmart. A AgroSmart é uma startup referência aí. Obrigado, Guilherme. E ele está colocando aqui, lembrando que a crise do Covid está acelerando muito a transformação e a adoção de tecnologias. E ele está contando aqui de um case que ele acabou de fazer um treinamento com pequenos produtores via cal. Olha isso, né? Aí você pergunta para um produtor, você tem um smartphone? O que é isso? Você tem um WhatsApp? Opa, eu tenho. Então, isso é um pouco de inclusão digital. E aí o Rony Barbosa, aqui do Piauí, um pouquinho para cima da Serra da Capivara,
é um dos grandes centros arqueológicos do Brasil. Obrigado, Rony, amigão. Ele perguntando se você tem alguma dica para o setor educacional. Eu acredito que tudo isso sirva para educacional também, viu, Rony? Ciência é ciência, seja na empresa ou seja na universidade. Mas se você quiser complementar, para dar tempo da gente fazer mais uma pergunta, Lucas. Pessoal, mas Rony, basicamente isso mesmo que o Diego falou. Todas essas estratégias, elas casam para qualquer segmento que parta de uma ideia que nasce da ciência. Não só da ciência também, né, gente? Pode valer para vários outros aspectos. Mas quando a gente pega a questão educacional, educação, né, está se tratando, fator humano puro. Então, alguém está gerando essa informação e está transferindo esse conhecimento. Um ponto-chave, além do como falar, é quem vai falar. Então, reforçar sempre quem está por trás, para passar a segurança e qual que é o critério de quem está falando aquilo. Isso a gente chama em marketing digital de provas sociais. Né? Você mostrar seu valor, mostrar sua notoriedade, a sua relevância dentro do mercado. Tá? Muito legal, Lucas. E a gente tem uma pergunta aqui do José Márcio de Souza, lá de Patrocínio, em Minas Gerais. Quais são os pontos críticos de um webinar? Falando em adesão, durante, né? E o impacto de um evento. Estou até vendo pontos críticos de um webinar pré, falando de adesão e durante. Cara, eu acho que assim, pensando em webinar, primeiro, acho que tem que ser... A ideia do webinar, ele tem que estar casado com aquela comunidade onde você está inserido. Né? Não adianta você pensar, não, eu vou criar um webinar porque eu acho que ia ser relevante pra caramba falar de determinado tema. E aí o seu público, na verdade, ele tá louco esperando uma informação ali que você não está passando. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, acho que é trabalhar com uma divulgação integrada também. Né? Primeiro, depende do alcance que você quer chegar. Você pode trabalhar tanto com ferramentas de ads, né, para levar isso para mais pessoas e atrair para sua comunidade, ou você pode fazer uma coisa menor, né, contando apenas com o engajamento da sua comunidade, das pessoas que já estão ao seu redor, mas trabalhar com profundidade alguns temas que, se você tivesse o objetivo de falar de forma geral, você não conseguiria. Então, de novo, atenção para o seu público-alvo, né? Não adianta você falar detalhes super aprofundados para pessoas que ainda não conhecem. Elas vão sair do seu vídeo muito rapidamente. Agora, se você quiser falar de forma mais genérica, para falar com mais pessoas, também não tem problema. É só estruturar realmente a temática, os participantes que vão estar falando, né? Entender a questão agora que você falou também, ó. Falando em impacto do evento. Cara, impacto de novo, você atribui o valor aos índices de performance da sua campanha, da sua estratégia. Para você, o webinar pode ter um impacto positivo se você conseguir leads. Ok. Para mim e para a AGIM, pensando em estratégia de tudo que a gente faz, a gente pensa em retenção. Então, para nós, se a gente teve um material de 1 hora, 5 minutos, 15 minutos, que teve 100 visualizações, 1000 visualizações, eu vou me importar com a quantidade Lucão, de tempo que